Graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, por estarmos aqui mais uma vez, para anunciarmos a palavra da salvação, a palavra da vida, a única palavra que pode salvar o homem da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu. A palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. A única palavra que pode nos salvar do eterno inferno. Está escrito no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 13, versículo desde o 24 até o 28. Jesus Cristo disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus Cristo dá um exemplo sobre a pessoa de Deus, quando ele diz: quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Amém. Verdadeiramente, nós podemos observar de modo muito claro esse grande aviso, essa grande admoestação, esse grande conselho que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou fixado na Santíssima Escritura, na Bíblia Sagrada, uma tão grande realidade para todos nós. Ele começou dizendo: busquem entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que chegará um dia onde muitos procurarão entrar por essa porta, mas não terão possibilidade. E ele ainda disse o porquê. Ele disse que quando Deus se levantar e fechar a porta, muitas pessoas vão tentar entrar, mas não vão conseguir de jeito nenhum. Sabe o que isso significa? Chegará um dia que os homens procurarão a salvação, mas não vão ter possibilidade de arrependimento. Chegará um dia que os homens procurarão a Deus, mas não acharão Ele de jeito algum, porque a oportunidade da salvação será encerrada. Está muito perto de Jesus Cristo voltar e levar as pessoas obedientes a Ele para o céu. Não são todos que vão subir, mas apenas os obedientes a Ele, os quais obedecem a Bíblia Sagrada. Porque, verdadeiramente, o Senhor Deus anuncia desde a antiguidade, desde o princípio do mundo, que os homens obedeçam a palavra dele. E por isso também, que o profeta Isaías, ele disse, no livro, capítulo 55, versículos 6 e 7, a seguinte coisa: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem Ele enquanto Ele ainda está perto. Versículo 7, Deus disse pela boca do profeta: deixe o homem ímpio o seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Pois, de modo muito claro, esta é a vontade de Deus, é que os homens se arrependam dos pecados e façam a vontade dele. Porque os pecados que os homens praticam fazem separação entre eles e Deus, conforme também está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, que os pecados que os homens praticam fazem separação entre eles e Deus. E o pecado que os homens praticam encobre o rosto de Deus, para que Deus não veja os homens nem ouça. Significa que os homens morrem todos os dias nos pecados que praticam. Por isso que também está escrito na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 23, porque o salário do pecado é a morte, mas
O dom de Deus gratuito é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que esse mundo que nós vivemos, ele vai de mal a pior todo santo dia. É por isso que esse mundo que nós vivemos corre a ladeira abaixo a cada dia que se passa. É por isso que nós vemos a violência aumentando de modo indescritível e descontrolado. É por isso que o amor de muitos tem se esfriado cada vez mais. É por isso que o pecado e a malignidade têm devastado a terra inteira. É por isso que os homens cada vez mais sofrem nesse mundo porque se esquecem de Deus. Mas nunca, jamais, a vontade de Deus foi essa. Jamais. É por isso que Deus anuncia em todos os lugares que os homens se arrependam dos pecados e façam a vontade dele. Não apenas para viverem aqui nesse mundo, que não é uma coisa ruim, mas tão mais ainda, porque nós iremos ser julgados. A vontade de Deus em que os homens obedeçam a Ele é porque todos nós iremos passar por um eterno julgamento. Isso é um fato absoluto. Eu e você temos uma alma, temos um espírito. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 está escrito que quando nós morremos, o nosso espírito ele volta para Deus, porque foi Deus que nos deu. Mas a sua alma e a minha passará pelo julgamento eterno de Deus. Está escrito na carta aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, que após a morte segue-se o juízo. Após a morte nós seremos julgados. Não acredite de maneira nenhuma que quando você morrer, você vai ficar dormindo, aguardando o juízo final. Não pense assim. Eu pensava assim quando eu era criança, mas depois que eu cresci e Deus me deu o entendimento da Santíssima Escritura, eu descobri que não é assim que funciona a vida após a morte. Quando os homens morrem, eles não ficam dormindo de jeito nenhum. Quando os homens morrem, eles são julgados na mesma hora que fecham os olhos aqui na terra. E o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele deixou isso muito claro na Escritura Sagrada. Leia a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo desde o 19 até o 31, que você vai ver a tão grande realidade da vida após a morte. Jesus Cristo ele contou uma história relatando a vida de dois homens. Um se chamava Lázaro e o outro era um homem rico. Jesus Cristo não falou o nome desse rico não, mas Jesus Cristo contou como os dois viviam. E Cristo disse: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E este homem vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia com o corpo cheio de chagas na porta daquele, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas, e ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Um certo dia, Jesus Cristo disse que Lázaro morreu. Quando Lázaro morreu, Jesus disse que desceram anjos do céu e levaram ele para o paraíso na mesma hora. Então nós já vemos de modo muito claro que os homens eles não ficam dormindo. Quando os homens morrem, eles sobem para o céu ou descem para o inferno. Como nós vemos que após Lázaro ter morrido, Jesus Cristo disse que desceram anjos do céu e levaram ele para o paraíso. Também Jesus Cristo disse que depois de um tempo morreu o homem rico. E Cristo disse que o rico morrendo, ele fechou os olhos. Quando ele abriu, ele estava do outro lado. Ele estava na eternidade. E ele estando do outro lado, ele acordou no Hades, no inferno, no mundo dos mortos. E ele estando no inferno, ele olhou lá para cima e ele viu o paraíso. Porque as pessoas que estão no inferno conseguem ver quem está no céu. Ele estando no inferno, ele reconheceu aquele homem que antes era um mendigo, que antes vivia na porta dele, quando ele era rico. Então ele olhando, ele reconhecendo, ele disse: tem misericórdia de mim e manda que Lázaro era o homem que era mendigo, e manda que Lázaro venha até aqui com seu dedo molhado com água e toque na minha língua, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Então nós observamos que após aquele homem rico ter morrido, ele foi instantaneamente para o inferno. E agora ele próprio disse que ele estava sendo atormentado, tinha um fogo queimando ele. Ele próprio disse que estava sentindo uma sede
inimaginável, indescritível. E ele pediu ajuda, um dedo molhado com água, para tocar na língua dele, porque ele estava morrendo de sede. Então, ele ouviu a seguinte coisa como resposta: filho, lembra que tu tiveste teus bens em tua vida, e Lázaro apenas teve males? Agora, este é consolado, e tu atormentado, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, bem tampouco os de lá passar para cá. Então, ele viu que não tinha jeito para ele, mas ele lembrou que na terra a família dele ainda estava viva. Ele lembrou que na terra ele tinha 5 irmãos. Então ele disse: eu te peço então que tu mandes ele lá na casa de meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, a fim de que eles dê testemunho, para que também não venham para esse lugar de tormento. Então ele ouviu como resposta: lá na terra eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Sabe o que significa isso? Que aqui na terra nós temos Moisés, que por simbologia é a lei de Deus, e nós temos os profetas, que são as pessoas que pregam a lei de Deus, a única palavra que pode nos livrar da eterna condenação ao inferno. Ele disse: não, pai Abraão, mas se ele fosse lá na terra, iriam acreditar nele e iriam se arrepender. Então ele ouviu a última frase, e ali encerrou-se o assunto. Quando ele ouviu: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Então nós vemos claramente a vida após a morte. Nós vemos essa tão grande realidade que o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, contou a realidade da vida. Não imagine que quando você morrer, você vai deixar de existir. Não acredite que quando você morrer, você vai reencarnar. Não acredite que quando você morrer, tudo vai acabar. Jamais acredite nisso. Porque a vida não acaba aqui, de jeito nenhum. A vida existe uma continuidade. Nós iremos prestar conta diante de Deus. Nós iremos ser julgados. E o próprio Jesus Cristo deixou isso muito claro. O próprio Filho de Deus nos ensinou como é o outro lado da vida. Por isso que cada um de nós devemos estar atentos. Por isso que cada um de nós devemos estar cada vez mais preocupados com a eternidade. Porque Jesus Cristo veio a esse mundo de jeito algum para nos condenar. Jamais. Ele veio aqui para nos salvar. Mas é necessário que cada um de nós creia nele, faça a vontade dele, aceite ele como Senhor e único Salvador da sua própria vida. Porque ele diz no Evangelho que João escreveu, capítulo 3, versículo 16 em diante: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O nosso Salvador deixou muito esclarecido para todos nós o reto caminho da vontade dele. Ele deixou de modo muito claro como é a vida após a morte. E todos nós temos que estar atentos para essa tão grande realidade, porque todos nós seremos julgados. Todos nós iremos dar conta da nossa própria vida diante de Deus. Está escrito no livro que o rei Salomão escreveu, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, a seguinte coisa: o fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a julgamento toda obra que fizermos, quer seja bom ou mal, e tudo aquilo que está encoberto Deus trará a julgamento também. Também o apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 11 e versículo
versículo 12, a seguinte coisa: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Também, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para prestarmos conta da nossa vida, pelas coisas e as obras que temos praticado no corpo, bem ou mal. No Salmo 89, versículo 48, também está escrito duas perguntas que o homem não tem como escapar jamais. A primeira e a segunda é: que homem é que viva e não conheça a morte? Ou quem poderá livrar sua alma do poder do mundo invisível? Ninguém, porque ninguém há que viva nessa terra e nunca vai morrer. E a outra é: ou quem poderá livrar sua alma do poder do mundo invisível? Ninguém consegue livrar também a alma do mundo espiritual, porque quando nós fecharmos os olhos, quando nosso coração parar de bater, nós iremos se deparar no julgamento de Deus. E dependendo de como tenhamos vivido aqui nessa terra, ou subimos para o céu ou descemos para o inferno. Como está a situação da sua vida? Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoquem Ele enquanto Ele ainda está perto. Façam a vontade de Deus. Busque ao Senhor. Leia a Escritura Sagrada. Leia a Bíblia. Porque a única palavra que pode salvar a sua vida é a palavra da Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Apenas Jesus Cristo pode nos salvar. Porque está escrito no livro de Atos dos Apóstolos que a nenhum outro nome foi dado debaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive eternamente. Apenas Ele pode salvar a minha vida e a sua, porque Ele levou sobre Ele o pecado de todos nós. Ele levou as ofensas, as maldades e todas as coisas que a humanidade praticou na vida dele, para que os homens se arrependendo e pedindo perdão e misericórdia a Ele, sejam perdoados. Apenas Jesus Cristo morreu e vive até hoje, porque apenas Ele ressuscitou. Nenhum outro ressuscitou, a não ser Jesus Cristo. E Ele está à direita de Deus, em um trono, lá no reino eterno, no céu. E todas as pessoas que fizerem a vontade dEle, alcançarão também a vida eterna. Porque para se conseguir a vida eterna, deve-se se arrepender dos pecados, pedir perdão a Jesus Cristo e seguir os mandamentos dEle. O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16 até o 21, a seguinte coisa: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, que nesse contexto significa condenação. Então ele diz: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, dissensões, pelejas, heresias, glutonarias, bebedices, homicídios, ladruíces, homossexualismos e todo tipo de coisa que se parece com essas, acerca das quais está escrito que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, é que os homens se arrependam dos pecados, que os homens façam a vontade dele. Porque Deus nos deu mandamentos, Deus nos deu leis, Deus nos deu ordens, decretos, nos deu a maneira que nós devemos andar. E se nós não fizermos a sua vontade, pode ter certeza que jamais alcançarão a vida eterna.
Jamais. Nós devemos se preocupar com a eternidade, porque cada um de nós iremos ser julgados. E ninguém há que escape do juízo eterno. Ninguém há que escape das mãos do Altíssimo, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Nós somos criação dele, e nós iremos prestar conta diante dele da nossa própria vida. Por isso que Cristo veio a esse mundo, para livrar os homens da eterna condenação ao inferno. Mas eles precisam obedecer à vontade de Deus. Por isso que está escrito também na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A condenação ela não existe para as pessoas que obedecem a Deus. Porém, para as quais desprezam e não fazem a vontade dele, não tem como jamais escapar do juízo, da condenação do Senhor. Não desperdice a sua vida. Não gaste a sua vida de modo inutilmente. Viva para Deus. Faça a vontade de Deus, o teu Criador. Olhe para o Altíssimo, porque a sua vida está na palma da mão dele. Faça a vontade do Altíssimo, porque você vai dar conta da sua vida diante dele. Se preocupe com a eternidade. O inferno é real, o céu é real, o juízo é eterno. E não há ninguém que consiga escapar. Jamais. Não imagine que naquele dia os seres humanos terão como chegar diante de Deus e conversar com Ele, porque está escrito que naquele dia Ele vai separar uns para a sua direita e outros para a sua esquerda, e vai julgar cada um segundo as suas obras. E as pessoas vão ficar mudas diante dele. Naquele dia, os homens vão desejar nem ter nascido, por causa do teor do grande julgamento. Os homens cada vez mais devem atentar para isso, porque o julgamento é eterno. Se preocupe com a sua alma, se preocupe com a vida eterna. Não despreze a tão grande salvação que foi dada a cada um de nós. Não despreze, porque enquanto há vida, há esperança. Mas as pessoas que desprezarem essa tão grande salvação, o tão grande sacrifício que Jesus Cristo fez por todos nós, você pode ter certeza que você vai se arrepender amargamente por toda a eternidade. E não tem jeito algum de recuperar a vida eterna depois que perde. Não despreze o Altíssimo. Busque ao Senhor enquanto você pode encontrar Ele. Porque se você morrer sem a salvação, você estará eternamente condenado. Eternamente condenado. No inferno, o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre. É tormento de dia e tormento de noite. A única maneira de escaparmos disso é aceitando Jesus Cristo como Senhor e único Salvador da sua própria vida, e fazendo a vontade dele, se afastando do pecado. Porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Quando aquela mulher que foi pega em ato de adultério, aquela mulher, ela iria ser morta, ela iria ser apedrejada. Mas Jesus Cristo perdoou ela. E Jesus disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Nós vemos que Cristo perdoou aquela mulher. Aquela mulher iria ser morta, ela iria ser apedrejada. E Jesus Cristo perdoou ela. Mas ele disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. É porque o pecado mata as pessoas. E Jesus Cristo veio para livrar os homens do pecado. Por isso que ele disse, no capítulo de número 8 do Evangelho de João, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo não veio a esse mundo, ele não veio a esse mundo para deixar a gente rico, ele não veio a esse mundo para nos dar regalias, ele veio a esse mundo para libertar o homem do pecado, para libertar o homem da condenação. Ele veio a esse mundo para dar a vida eterna a todos nós. Jesus Cristo nunca nos ofereceu riquezas,
Ele nunca ofereceu a gente coisas dessa terra. Ele próprio disse: juntai tesouros no céu, onde a traça não corrói, nem os ladrão minam nem roubam. Juntai tesouros do céu. Ele veio para nos dar a vida eterna. E para isso é necessário que os homens se arrependam dos pecados e façam a vontade de Deus, para que sejam perdoados e tenham a vida eterna. Porque essa vida é passageira. A nossa vida pode acabar até hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. O nosso coração, ele funciona através de um sistema chamado sistema autônomo. É um sistema fisiológico do corpo humano. Sabe o que significa sistema autônomo? Significa que ele funciona sem você querer. Seu coração bate desde quando você começa a se formar dentro do ventre da sua mãe. do ventre, eu disse. Não, porque eu pensei que você queria falar comigo. Desde o momento em que o ser humano começa a se formar dentro do ventre da mãe, o coração é formado. É um sistema chamado sistema autônomo. Ele funciona, você queira ou não. O coração bate sozinho. Você queira ou não, ele bate. Isso significa que se ele quiser parar de bater, você não tem como fazer nada para fazer ele bater outra vez. Quando nós temos fome, nós nos alimentamos. E a fome passa. Mas se o coração parar de bater, ninguém consegue fazer ele bater de novo. A não ser Deus. Apenas Deus dá a ordem para o nosso coração bater. Significa que se Deus também mandar ele parar de bater, ele para. E nenhum de nós temos como mudar isso de forma alguma. Significa que nós também não temos controle sobre a nossa vida. Estamos vivos agora, mas amanhã não sabemos de forma alguma. Quantas pessoas não foram dormir ontem e não acordaram hoje? Quantas? Muitas. Porque segundo as estatísticas globais, morrem por dia 150 mil pessoas no mundo inteiro. Muitas pessoas estavam vivas ontem e hoje acordaram na eternidade. Amanhã pode ser eu ou você também. Nós não sabemos, mas devemos estar preparados. Devemos estar prontos. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua situação perante o Altíssimo? Aquele que nós iremos prestar conta das nossas obras, da nossa vida. Observe o seu estado diante de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Ore na sua casa. Visite uma igreja. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Busque ao Senhor. Guarde a palavra dele no seu coração. Obedeça os mandamentos. Faça a vontade de Deus. Porque o inferno é real. Ele não tem fim, é eterno.